Olá, eu sou Natália. Olá, eu sou Marília e juntas nós somos criadoras do método VEM, Vou Engravidar Naturalmente, transformando mulheres em mães. E finalmente chegou o grande dia de você saber e conhecer como poderá engravidar naturalmente em até 6 meses. É isso mesmo que você ouviu. Você pode engravidar em até 6 meses de forma natural se você seguir o método VEM. O método VEM, ele vai te dar uma poderosa ferramenta para você conhecer a sua fertilidade, trabalhar a sua mente, mudar o seu estilo de vida e fazer algo diferente daquilo que você vinha fazendo e conseguir a sua tão sonhada gravidez. Porque nós sabemos que as mesmas atitudes, elas vão gerar sempre os mesmos resultados. E se você está aqui hoje, é porque você não quer continuar com os seus resultados negativos. Tenho certeza que você quer a oportunidade de engravidar de forma natural. Sim, nós podemos lhe ajudar a engravidar naturalmente em até 6 meses. Vamos lhe ensinar o passo a passo do método VEM em um curso completo, onde nós reunimos todo o nosso conhecimento de quase uma década como instrutoras do método de ovulação Billis e também o acompanhamento de mulheres com diagnósticos de infertilidade que tinham dificuldade de engravidar e hoje são mães. E também com nossa formação em nutrição, há mais de 14 anos, onde a gente entendeu o papel da nutrição e da fertilidade, como elas caminham juntas. Se você seguir esse passo a passo, você vai conhecer a sua fertilidade, você vai saber os pilares para chegar mais rapidamente ao seu positivo. E se você aplicar na prática tudo aquilo que nós vamos ensinar, você poderá ser mãe e engravidar, sim, de forma natural. E eu sei exatamente o que você está pensando. Nossa, isso é bom demais para ser verdade. E sinceramente, se isso não tivesse acontecido na minha vida e na de várias mulheres que nós acompanhamos, eu duvidaria também. Mas aqui nós não estamos falando de 2 ou 3 mulheres, mas de dezenas de mulheres que nós acompanhamos e que hoje são mães. Então deixa eu te pedir, deixa essa dúvida um pouquinho de lado e nos dê a oportunidade de dizer a você que é possível, por meio da metodologia que nós desenvolvemos, potencializar as chances de engravidar naturalmente em até 6 meses. Mas antes, eu queria contar a vocês como nós chegamos nesse método. E eu, Natália, eu já passei por algo parecido com isso que você vive hoje. Eu sou um pouco como você e por isso eu posso dizer que eu lhe entendo. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mesmo sabe aquele sonho que brota no nosso coração, mesmo antes de casar? Esse também era o meu sonho. Eu só queria poder engravidar e ter os meus filhos nos braços. Mas será que isso era perder muito? Não. Mas eu sentia essa dor de tentar e a gravidez simplesmente não acontecer. E eu sempre quis ser mãe. E quem me conhece sabe que eu amo criança, eu amo estar com criança e isso me faz muito bem. E quando a gente tinha mais ou menos 2 anos de casado, eu e meu esposo, a gente decidiu que naquele momento era a hora dos filhos chegar e a gente quis engravidar. Mas foi exatamente nesse momento que nós nos deparamos com o diagnóstico de infertilidade. E naquele momento que a gente recebe essa palavra na nossa frente, infertilidade, é como se o chão se abrisse ou algo desmoronasse em cima da gente. Michel, meu esposo, ele foi diagnosticado com varicocele e além disso ele tinha uma baixíssima quantidade de espermatozoides e também uma dificuldade na motilidade desses espermatozoides. E para ele foi indicada uma cirurgia, mas essa cirurgia ela poderia diminuir ainda mais as chances da gente engravidar naturalmente. Então imaginem como esse diagnóstico nos impactou. Parecia que aquele sonho de ser mãe, de ser pai, estava indo embora. E ouvir dos médicos que as chances que a gente tinha de engravidar naturalmente eram muito poucas, era tudo, na verdade, que a gente não queria ouvir. E naquele momento, parece que os pensamentos, que muitas perguntas vêm na nossa cabeça. Mas por que comigo? Por que com a gente? Não era para ser assim. E tudo isso ia cada vez mais crescendo dentro da minha cabeça, nos meus pensamentos, e ia me frustrando e roubando de mim a esperança. Mas lá dentro de mim, eu sabia que a gente não podia desistir. E em meio a essa tempestade,
eu encontrei uma maneira de reverter essa situação. Sabe aquela luz lá no fim do túnel que você olha e que você começa a caminhar em direção a ela, saindo daquela escuridão em que você se encontra? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, toda aquela frustração que eu estava sentindo, aquele medo da gravidez não acontecer, ela foi me impulsionando a caminhar em busca dessa luz lá no fim do túnel. E foi aí que eu comecei a estudar muito, muito mesmo. E eu entendi que existiam métodos naturais que ajudavam a mulher a conhecer a sua fertilidade. E foi exatamente nesse tempo que eu me deparei com o método de ovulação Billes. E depois de um tempo de conhecimento e de muito aprendizado com pessoas especialistas nesse método, eu me tornei instrutora do método de ovulação Billes e passei a entender e compreender o meu ciclo menstrual, as fases do ciclo e a conhecer o meu período fértil. E além de compreender a importância e conhecer o meu ciclo menstrual e suas fases, eu fui vendo que era preciso também haver uma mudança de hábitos, cuidar da minha saúde física e mental e também tudo isso aliado ao fortalecimento da minha fé, eu fui vendo que era possível engravidar naturalmente. E é importante dizer também que meu esposo, na época, além do diagnóstico de infertilidade que ele possuía, ele também era obeso. Então, ele precisou e decidiu, junto comigo, a fazer tudo o que fosse necessário para que juntos a gente conseguisse essa gravidez. E a gente foi vivenciando ali um passo a passo incrível. E, finalmente, nós conseguimos engravidar naturalmente. E nós não engravidamos apenas uma vez. Quando o nosso primeiro filho, Guilherme, ele estava com 1 ano e 9 meses, nós engravidamos novamente da nossa segunda filha, Maria Alice. E tudo isso de forma natural. Então, eu posso dizer a vocês que sim, eu consegui engravidar e eu fui uma mulher transformada em mãe. E foi exatamente por conta desse problema que eu enfrentei e de todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse caminho, que eu decidi, junto com Marília, ajudar também outros casais que estavam enfrentando dificuldades para engravidar. E esse passo a passo que deu certo para mim, nós fomos passando para outros casais e também foi dando certo para eles. E é exatamente esse método que a gente quer apresentar para vocês. Um método que a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo até chegar ao método VEM. E é exatamente por isso que nós estamos aqui dividindo isso com vocês. Porque se eu conseguir, você também pode conseguir. Simplesmente a gente poderia guardar isso só pra gente. Afinal de contas, Marília, o meu objetivo de ser mãe, ele foi alcançado. Mas hoje o nosso maior desejo é ver você também engravidar de forma natural. E poder ajudar os casais que desejam engravidar e que nos procuram é algo que nos realiza muito. Mas estava ficando praticamente impossível de dar conta de todas aquelas pessoas que nos procuravam para conhecer a sua fertilidade ou tentar engravidar de forma natural. E foi aí, diante dessa realidade de não dar mais conta e também de tantas mulheres que nos procuravam com diagnósticos de dificuldade para engravidar e diagnósticos de infertilidade, que nós vimos que poderíamos fazer algo mais. E foi aí que nós desenvolvemos o método VEM, Vou Engravidar Naturalmente, um curso 100% online para os casais que sonham com o seu positivo e que querem ter os seus filhos nos braços. Um curso feito para você, assistir de onde você estiver, e nós vimos que nós poderíamos fazer isso e ir além daqueles casais que estavam apenas na nossa cidade ou em cidades próximas e ajudar tantas pessoas a engravidarem de forma natural. O nosso maior propósito é ajudar você a realizar esse sonho de ser mãe. E o curso do método Vou Engravidar Naturalmente foi a melhor forma que nós arrumamos de juntar todo o nosso conhecimento e lhe ajudar nesse processo. Se você acompanha nossas redes sociais, lá nós estamos postando alguns vídeos e alguns testemunhos e alguns conteúdos em que as mulheres, elas não estão conseguindo simplesmente engravidar. E a gente está mostrando o que elas estão fazendo de errado. E principalmente nós estamos ensinando e auxiliando e aumentando as suas chances de engravidar, ensinando exatamente o que é certo. Estamos fazendo isso por você e decidimos fazer mais. Desenvolvemos o método VEM, estruturamos o nosso curso para lhe ajudar, para aumentar as suas chances e possibilidades de engravidar naturalmente em até 6 meses. Mas você pode estar fazendo uma pergunta agora, na sua cabeça. Será que este curso é isso tudo mesmo?
Será que elas não estão só fazendo isso por dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo agora. O dinheiro para a gente é o menos importante. Não que a gente esteja, né, jogando dinheiro fora, mas eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas que nos acompanham já sabem disso, que além de nutricionistas, além de advogadas, nós também somos servidoras públicas, concursadas. O nosso salário mensal, ele já está garantido. E aí você pode se perguntar, mas por que elas estão fazendo isso? E a resposta é, nós estamos fazendo isso por você, principalmente por você, porque nós acreditamos que através do método VEM, você, mulher, pode se transformar em mãe. Você pode sentir a alegria de ter em seu ventre o seu filho mexendo. Você pode ter e você vai, nós confiamos nisso, de ter a alegria de ter o seu filho em seus braços, de olhar para o rosto do seu esposo e ver o sorriso de um pai, de ver o fruto do amor de vocês, desse casamento, que é um filho, ele nascer. Por isso, nós estamos fazendo tudo isso. E de fato, nós chegamos a um método comprovado, principalmente por mim, que hoje sou mãe, e por várias outras mulheres que, mesmo com dificuldade para engravidar, também conseguiram. Sim, minha gente, isso que a gente fala aqui é real. Mulheres e homens com diagnósticos diversos de infertilidade, como SOP, endometriose, homens com baixa quantidade de espermatozoides e outras condições que podem também ser a sua, conseguiram. Então, a sua hora chegou. Vamos demonstrar para você o que você vai encontrar no método Vou Engravidar Naturalmente, transformando mulheres em mães. Chegou a sua vez de engravidar naturalmente em até 6 meses. Mas antes de ensinar a você a fazer o que é certo, nós vamos dizer para você o que não é certo, o que talvez você esteja fazendo de errado e está dificultando. Se você está tentando engravidar há muito tempo e não conseguiu, talvez você esteja fazendo alguma coisa de forma equivocada. Eu lhe pergunto, será que você nunca fez algo que lhe disseram? As informações são muito disponíveis hoje, informações na internet, né? Muita informação que é acessível, mas que muitas vezes não é aquilo que você deve fazer como o certo. Quem nunca tentou, por exemplo, consumir cápsulas que são ditas milagrosas? Quem nunca fez fórmulas porque alguém disse a você que funcionava? Quem nunca fez exercícios físicos desordenados e sem orientação porque disseram que aquilo ia ajudar você a engravidar? Quem nunca consumiu um suplemento porque a vizinha consumia e disse que aquilo ia ajudar você a engravidar? O que é que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Que além dessas coisas erradas que são feitas, ainda existem informações em relação a grandes mitos que rolam aí nas redes sociais, na internet, que prejudicam nesse processo de querer engravidar. Me diga aí, se você, casal, que nos assiste, ou você, mulher ou homem, que estão assistindo a essa aula, se você nunca estava ali naquele clima de romance, aquele momento em que vocês estão vivendo a intimidade, em que aconteceu a relação sexual e simplesmente quando acaba a relação sexual, a mulher vai lá e coloca as pernas para cima, parece que está fazendo uma grande acrobacia. Se você já fez isso, deixa eu lhe dizer, isso não vai lhe ajudar a engravidar, isso é um mito. Ou se não, quando você tem a relação sexual, você tem medo até de ir ao banheiro quando acaba essa relação sexual, de fazer ali o seu xixi, de urinar, porque você pensa que aquilo vai dificultar a sua gravidez de acontecer. Isso tudo é mito, isso tudo é que você está fazendo e que não está lhe ajudando. Nos perdoe dizer isso, mas aqui com o método VEM, com o método Vou Engravidar Naturalmente, a gente quer exatamente ensinar a você a forma correta de agir, a forma correta de realizar esse processo, para que você de fato consiga engravidar naturalmente em até 6 meses. E olha só, isso não é uma mágica, não existe mágica aqui, existe um método. E é esse método que vai lhe ajudar a engravidar naturalmente em até 6 meses. E este método, o método VEM, Vou Engravidar Naturalmente, ele apresenta pilares, passos que você precisa seguir, que você precisa entender para que o seu positivo ele chegue. E o primeiro passo que você precisa entender para iniciar esse processo de engravidar naturalmente é conhecer o seu corpo. Você, mulher, precisa de fato entender os sinais e sintomas que o seu corpo emite para que você possa entender aquilo que é período fértil dentro do seu ciclo e aquilo que é período infértil também dentro desse ciclo menstrual.
Mas a primeira coisa que você precisa conhecer dentro desse contexto de conhecer o seu corpo, saber como ele funciona, é saber o que é o ciclo menstrual. E a primeira informação que a gente vai lhe dar dentro desse contexto do método VEM é que o evento mais importante do seu ciclo menstrual não é a menstruação, é a ovulação. É ela que a gente persegue para que você possa ter as relações nos dias corretos e aí sim engravidar de forma natural. Mas vamos entender todo esse contexto de ciclo menstrual, das fases do ciclo, dos tipos de sangramento, do que é um ciclo curto, do que é um ciclo médio, do que é um ciclo longo, para que de fato você, dominando esse conhecimento, você consiga entender a sua gravidez. A primeira coisa que eu vou lhe perguntar, você pode até me responder aí do outro lado da tela. Você sabe o que é um ciclo menstrual? Se você ainda não sabe, se essa pergunta ela fica rondando a sua cabeça e você não tem a resposta, nós vamos lhe dar exatamente nesse momento. E para que você entenda de forma mais didática e objetiva o que é um ciclo menstrual, a gente vai trazer para você aqui este esquema. Presta bem atenção, fica bem atento para que você possa entender e dominar a partir de agora e saber de fato o que é o ciclo menstrual. Certo? Vamos lá. O ciclo menstrual, ele é o intervalo que vai entre o primeiro dia do seu sangramento, que é chamado de menstruação, até o último dia antes do próximo sangramento. E é importante a gente entender que é menstruação, porque como eu falei anteriormente, o evento mais importante do nosso ciclo é a ovulação. Então você, mulher, só vai ter um sangramento, que nós chamamos como menstruação, se no seu ciclo anterior você souber que você ovulou, se você souber que ocorreu a ovulação. Mas como eu vou saber disso, Marília? A gente vai lhe explicar daqui a pouco. Vamos entender e vamos voltar aqui. O ciclo menstrual, a partir de agora, você já sabe. É o primeiro dia de sangramento com fluxo de menstruação até o último dia que antecede esse próximo ciclo, essa próxima menstruação. E aqui como exemplo, em termos de datas, como é que você entenderia isso? O seu ciclo menstrual. Se a sua menstruação ela acontecesse no dia 1º de janeiro de 2021 e o seu próximo sangramento, menstruação, acontecesse no dia 30 de janeiro de 2021, o intervalo que foi do dia 1º até o dia 29 de janeiro seria considerado o seu ciclo menstrual. É preciso entender isso para que aí você possa partir para as fases desse ciclo e que para aí você partir para o que é o seu período fértil e o que é seu período infértil. Vamos lá mais uma vez para o nosso gráfico de exemplo. A partir do momento em que eu observo esse intervalo, eu entendo que ele é fracionado por fases. E que fases seriam essas? Que seriam as fases do seu ciclo menstrual. Existem duas fases no nosso ciclo menstrual. Nós, mulheres, temos o ciclo menstrual com duas fases, que seria a fase que antecede a ovulação, que é chamada de fase pré-ovulatória, e a fase que é posterior à ovulação, que é chamada de fase pós-ovulatória. E dentro desse contexto de fase pré-ovulatória e de fase pós-ovulatória, nós temos aí mais outras fases, subfases, que assim a gente pode chamar, dentro dessas duas classes de fases pré-ovulatória e pós-ovulatória. Na fase pré-ovulatória, que antecede a ovulação, e uma informação importante, nem sempre essa ovulação ela vai acontecer no 15º dia do ciclo. Você vai entender já já também que existem sinais e sintomas que vão fazer com que você identifique essa ovulação. E não necessariamente ela vai acontecer por contagem aqui no 15º dia do ciclo. Mas vamos voltar para as fases. Vamos lá, a fase pré-ovulatória, que acontece antes da ovulação, ela vai ter uma fase que é essa desse sangramento, chamado menstruação, e ela pode ter uma fase infértil, que a gente chama de fase de PBI, que você vai descobrir qual é o seu padrão básico de infertilidade. Então, você sabendo que você tem uma primeira fase, que é a menstruação, após essa menstruação, você pode ou não entrar na sua fase de PBI, de padrão básico de infertilidade. Após essa fase de PBI, de padrão básico de infertilidade, que ali é o momento em que você vai estar infértil no seu ciclo, que não vai ter sinal de infertilidade,
você vai entrar na próxima fase, que ainda é pré-ovulatória, que é exatamente a fase que vai iniciar o seu período fértil. E como é que você vai perceber isso? A gente vai entender duas coisas no nosso ciclo menstrual. Que a infertilidade dentro do ciclo menstrual, ele é um padrão que não muda. Você se sente igual todos os dias. E a fertilidade, o que seria? Seria exatamente o contrário. É um padrão que muda dia após dia. Então, se você vem, você menstruou, você ficou com aquele fluxo de sangue, você teve até aquela borrinha que nós chamamos manchas de sangue ou borra, muitas mulheres chamam de borra de café, e você começa a entrar no período que nada muda, você vai entrar no seu padrão de infertilidade. Quando você começa a perceber as mudanças, e aí está o X da questão, que são exatamente os sinais e sintomas que o seu corpo vai dar para que você perceba que tem alguma coisa mudando dia após dia. E aí você, por exemplo, se tem um PBI seco, se você se sente seca durante esse seu período de infertilidade, a partir do momento em que você vai para essa mudança, você começa a sentir uma umidade, e essa umidade vai crescendo dia após dia. Isso significa o quê? Que você está entrando no seu período fértil e você vai aguardar exatamente a ovulação acontecer. Então, após a ovulação acontecer, através dos sintomas do ápice, que nós vamos também dizer a você quais são, você vai entrar na fase pós-ovulatória, pós-ovulação, que nós chamamos de fase lútea, que é a única fase do nosso ciclo menstrual que nós contamos em dia, que ela vai, para ser satisfatória, ela vai durar de 11 a 16 dias. E aí você precisa entender quais são os dias ideais para você ter relação sexual, para você engravidar. Essa é a grande questão. Você identificar o seu ápice, você identificar esse período de fertilidade e você saber quais são os dias ideais para ter as relações sexuais e engravidar de forma natural. E aqui com o método VEM, você vai descobrir isso e vai conseguir engravidar em até 6 meses. E uma vez compreendida seu ciclo menstrual, você vai precisar, a partir da determinação e entendimento dos seus padrões em cada fase do seu ciclo menstrual, você vai precisar entender como identificar o seu dia ápice e quais são os melhores dias para você ter relação sexual dentro do seu ciclo menstrual para conseguir uma gravidez. Por quê? Porque a gente viu que a ovulação, ela acontece no dia ápice, dentro do nosso ciclo menstrual, no dia 1 após o ápice e no dia 2 após o ápice. Mas o que seria esse dia ápice? O dia ápice no ciclo menstrual é o dia mais fértil do seu ciclo, exatamente porque aquele evento mais importante do ciclo menstrual, a ovulação, vai estar ocorrendo ali. Então, o ápice ele é um indicativo que a ovulação ocorreu ou que ela está para ocorrer no dia 1 após o ápice ou no dia 2 após o ápice. E como eu vou, no meu ciclo, identificar esse dia? O dia ápice, ele é o último dia da sensação que a mulher vai sentir a sua vulva molhada, escorregadia, anterior a uma mudança brusca. Como assim? A gente vem no nosso ciclo menstrual, no nosso PBI, naquela fase infértil, que é uma fase onde há um padrão, a mulher apresenta um padrão de sensação na sua vulva que não muda. Esse padrão ele é igual todos os dias. Então, a mulher sai da menstruação para o seu PBI, para um padrão que não muda. Então vai começar a ocorrer uma mudança após esse PBI, que é exatamente quando a mulher começa a entrar no seu período fértil. Vai haver aí uma mudança de sensação na vulva, que é aquela parte externa da vagina da mulher. Se a gente colocar a mão, por exemplo, quando a gente vai tomar um banho para higienização, aquela parte que a gente higieniza é a nossa vulva. Então, as sensações que a mulher sente na sua vulva, elas vão mudando a cada dia. Então, para a gente chegar nesse dia ápice, a gente precisa de 3 coisas principalmente. A gente vai precisar de um padrão de mudança progressiva, ou seja, eu saio do meu PBI e essa mudança ela é progressiva, aquele padrão que muda todos os dias. A sensação na minha vulva vai mudando todos os dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa para chegar no ápice é um padrão de mudança progressiva. A segunda coisa, a gente precisa do último dia da sensação
molhada escorregadia na vulva. A mulher vai ao banheiro fazer as suas necessidades, por exemplo, e quando ela passa o papel para se higienizar, ela sente aquele papel escorregar. Às vezes a mulher está em pé e ela sente uma sensação como se algo descesse. Às vezes ela pensa até, nossa, eu menstruei, mas quando ela vai olhar, não tem sangue, é aquela sensação como se fosse algo descendo. Então isso aí também gera uma sensação de escorregadia. A mulher está andando, por exemplo, e ela vai sentindo mesmo a sua vulva escorregando. Então a gente vai chegando no último dia dessa sensação de molhada escorregadia e no outro dia essa mulher sente uma mudança brusca nessa sensação. É como se algo caísse mesmo, né? Ela tá bem molhada escorregadia e no dia seguinte ela sente-se, por exemplo, uma umidade bem pouquinha ou então ela se sente seca. Então, identificando essas 3 características, padrão de mudança progressiva, último dia da sensação molhada escorregadia e mudança brusca, nós identificamos o nosso dia ápice, que é o dia mais fértil do ciclo. Ápice, ele sempre é identificado em retrospectiva. Por quê? Porque aqui no dia 17 aconteceu o meu ápice, mas eu só identifiquei esse ápice no dia 18. Por quê? Porque no dia 18 ocorreu a mudança brusca. Então, a partir do momento que você identifica este dia ápice, você vai saber que você ovulou neste dia, no dia 1 depois do ápice ou no dia 2 depois do ápice. Então, entendendo esse dia, identificando esse dia ápice, você vai saber aplicar o que a gente chama de regra da semana cheia, que são as relações sexuais para os casais que desejam engravidar. Então, o que é que ele vai fazer? Aquela mulher identificou o seu ápice, identificou, ela vai ter relação nesse dia e nos 3 dias seguintes. Ora, por que eu não tenho relação só nos 2 dias seguintes ao ápice? Porque é para você garantir que se a sua ovulação, por exemplo, ocorreu aqui no finalzinho do dia 2, ali no dia 3, tendo um ambiente favorável para o espermatozoide, aquela fecundação vai acontecer. Então, lembre-se, são 4 dias de relação. Relação no dia ápice, relação no dia 1 após o ápice, no dia 2 após o ápice, no dia 3 após o ápice. Tendo relação nesses dias, as chances da gravidez acontecer, elas aumentam mais, né? Dessa gravidez acontecer de forma natural. Por quê? Porque aqui vai existir um ambiente favorável ao espermatozoide. Quando a gente está ali entrando no nosso período fértil e chegando próximo a esse dia ápice, o que é que vai acontecendo no nosso organismo? Um muco. O que é um muco? É uma secreçãozinha que a gente vai eliminando. Muitas mulheres chegam a externalizar isso na sua calcinha ou no papel. Aquele muco que no começo é mais pegajoso, ele vai ficando mais fluido. E à medida que esse muco mais fluido vai sendo liberado, significa que o nosso ovário está em atividade, está produzindo estrógeno. Aquele estrógeno está chegando num nível adequado. E esse estrógeno vai fazer com que um muco que está no colo do nosso útero pregado, que é uma barreira natural do nosso corpo, vá se despregando e abrindo espaço para que aquele espermatozoide que vai chegar, ele possa entrar, nadar, chegar na tuba uterina, nas trompas e encontrar com o espermatozoide. Então, você que quer engravidar, você precisa saber disso, que os dias ideais e mais propícios para se ter relação sexual e a gravidez acontecer é quando? No dia ápice e nos 3 dias seguintes. E você pode até dizer, mas esse método não serve para mim, porque eu tenho ciclo irregular. E aí eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Não, a nomenclatura ciclo irregular, ela não é adequada. Por quê? Porque a mulher, ela pode apresentar 3 tipos de ciclo. Ela pode ter um ciclo curto, um ciclo médio ou um ciclo longo. O que seria um ciclo curto? Ciclo curto são aqueles que variam de 19 a 25 dias. Ciclos médios, de 26 a 35 dias. E ciclos longos, acima de 35 dias. Existem fatores que vão influenciar no ciclo da mulher. Então, não significa que uma mulher, durante toda a sua saúde reprodutiva, a sua idade reprodutiva, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até ela entrar na menopausa, ela vai ter ciclos com dias exatamente iguais. Esses dias podem ser variáveis e isso é normal. Nós somos cíclicas e nós podemos ter um ciclo curto, em seguida um ciclo médio, em seguida um ciclo curto novamente, e isso não significa que você é irregular.
O mais importante de tudo é você conhecer os seus padrões, como eles se comportam nas fases do seu ciclo e entender cada fase desse ciclo. Então, o método, ele é para você, porque não existe mulheres com ciclos irregulares, como eu falei. E eu tenho outra coisa para dizer a você. Não basta apenas você conhecer o seu ciclo menstrual. O conhecimento da fertilidade, ela é um dos pilares, um dos passos importantes para aquele casal que deseja engravidar. E o método VEM, ele não se resume apenas ao conhecimento da fertilidade. Isso é um ponto importante dentro desse contexto para quem está querendo engravidar. Mas o método VEM, ele vai além, ele vai entender a mulher, o casal como um todo. Então, o método, ele implica também numa mudança de hábitos, numa adequação de um padrão alimentar adequado para aqueles casais que desejam preparar o seu corpo para conseguir uma gestação. Ele vai de uma preparação do emocional daquele casal, de um equilíbrio psicológico, de um equilíbrio físico, da inclusão de atividades físicas na rotina daquele casal, de um fortalecimento da sua fé, porque a fé também é um dos pilares que ajuda na fertilidade, além do controle do estresse, da regulação do seu sono, porque tudo isso envolve os pilares que são essenciais para que um casal tenha uma fertilidade satisfatória e consiga engravidar de forma natural. E não estamos falando só de conteúdos teóricos, mas a ciência vivenciada no nosso dia a dia, todos os dias. E aí, aprendendo, desenvolvendo e entendendo o método Vou Engravidar Naturalmente, nós percebemos que existem detalhes que fazem toda a diferença entre aquelas mulheres que conseguem engravidar e aquelas mulheres que não conseguem. Entre os resultados positivos e os resultados negativos. E é exatamente esses detalhes que nós pretendemos passar para vocês. Só que o nosso tempo aqui ele é muito curto, infelizmente. E a gente não consegue passar todo o conteúdo que nós masterizamos ao longo aí de quase 10 anos de muito estudo em relação ao conhecimento da fertilidade e todas as outras bases que envolvem o processo de engravidar. E o que é que a gente queria dizer para você também? Mas que essa possibilidade de você engravidar, ela não se esgota, porque nós estamos aqui para fazer exatamente isso, lhe ajudar e aumentar essas chances de engravidar. Por isso nós nos desgastamos, nós gastamos não só dinheiro, não estamos falando apenas da situação financeira, né, daquilo que foi investido em relação ao dinheiro, mas estamos falando aqui do nosso tempo, o tempo que nós investimos para preparar tudo isso para você conseguir realizar o seu sonho de ser mãe. Estamos aqui há muito tempo, na verdade, já preparando e gastando o nosso tempo, estando em horas ausentes com a nossa família, consumindo noites de sono que nós não conseguimos dormir para preparar tudo isso para você, porque nós desejamos que você engravide naturalmente em até 6 meses, que o seu sonho de se tornar mãe, ele de fato aconteça. E nós estamos gastando a nossa vida porque queremos gerar vida. E que vidas são essas? É a vida do seu filho. E isso não tem preço que pague. Cada mensagem que nós recebemos de mulheres que tinham dificuldade de engravidar e que engravidaram é uma alegria imensa para a gente. E nós queremos receber a sua mensagem também. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É um caminho que vai precisar de muito esforço, muito estudo, muita dedicação, muita perseverança. Mas a dor da espera, ela vai passar. E você vai ter os seus filhos ou o seu filho em seus braços. E se seu filho ainda não chegou, é porque o final ainda não chegou. E como nós sabemos que o fim não chegou? Se estamos aqui, se você está aí, é porque você não desistiu. E se você não desistiu, é porque o fim não chegou. Nós estamos aqui por você, para você e principalmente pelo seu filho. Nós desenvolvemos o método Vou Engravidar Naturalmente, transformando mulheres em mães, porque nós vimos que aquilo que estávamos fazendo não era o suficiente. E esse método é para você engravidar naturalmente em até 6 meses. O método vem, além de tudo, ele é um curso 100% online. Você vai poder adequar
as aulas, a sua agenda, a sua rotina. Você vai poder assistir às aulas quantas vezes quiser, no horário que você desejar, sem precisar sair de casa. O método Vem é para você engravidar naturalmente em até 6 meses. O método Vou Engravidar Naturalmente, como a gente já falou, foi desenvolvido com anos e anos de estudos, com aqueles acompanhamentos que nós fizemos com mulheres, com casais que tinham dificuldade de engravidar. E a gente chegou à conclusão que o método, ele é propício para que a mulher tenha esse autoconhecimento, que conheça seu corpo e que ela utilize outras bases, outros pilares, outros passos para engravidar naturalmente. E aqui a gente precisa frisar que nós tratamos a fertilidade e a fecundidade de forma natural. Nada tem a ver com a fertilização in vitro, por exemplo, que é uma fertilização artificial. Tudo que você vai estar escutando aqui, tudo que você vai estar vivenciando, que você vai estar colocando em prática, porque isso é o mais importante, vai ser algo natural. E nós precisamos contar com a sua participação nisso tudo, porque você precisa também fazer a sua parte. Você precisa assistir às aulas, você precisa colocar tudo em prática, porque o investimento ele é alto, mas tudo aquilo que custa muito é porque a recompensa também vai ser grande. Então vale a pena você investir, você fazer aquilo que nós estamos propondo a você neste curso do método Vou Engravidar Naturalmente. E o que é que nós estamos propondo a você? Um curso completo, porque aqui é apenas uma única aula, mas vamos propor para você esse curso completo, porque se sua prioridade é ser mãe em 2021, essa é uma oportunidade única que você tem para engravidar naturalmente em até 6 meses. Mas antes de falar de valores, de quanto vai custar esse curso completo que nós vamos disponibilizar para você, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quanto vale a vida do seu filho? Talvez essa seja uma resposta que você não consiga dar hoje nem nunca, porque o valor de uma vida ela é imensurável, principalmente a vida do seu filho. Não tem como você mensurar um valor. E agora nós vamos falar para vocês de forma detalhada e sistematizada o valor de todo esse conhecimento que vamos entregar para vocês e você vai conseguir realizar o seu sonho de engravidar naturalmente em até 6 meses. Pensa comigo, por exemplo, se você fosse se submeter a um procedimento artificial de fertilização in vitro, quanto esse procedimento custaria? Hoje no mercado, mais ou menos, o valor é de 20 mil reais, um pouco para mais, um pouco para menos. Isso contando o procedimento em si, fora todas as medicações que vão envolver esse contexto. Então, se você fosse se submeter a esse procedimento, você pagaria um valor de 20 mil reais e não teria garantido que o procedimento daria certo. Quem já se submeteu a uma FIV e não deu certo, sabe como isso custa. E por mais que nós saibamos que tudo que vamos ofertar a vocês no curso Vem, todo o conhecimento que vai ser disponibilizado, ele vale muito mais, ele tem um valor muito superior de uma FIV, nós não queríamos cobrar um valor tão alto. E o que é que nós fizemos? Nós reduzimos em 80% esse valor. Então, pelo curso do Método Vem, você vai pagar 80% a menos do que você pagaria se você se submetesse a uma FIV. E aqui nós não estamos comparando esses procedimentos, porque a FIV ela é um procedimento artificial. FIV e método Vem são opostos. A FIV sendo artificial e o método Vem sendo inteiro e completo, e dando a você a oportunidade de engravidar naturalmente em até 6 meses. E é exatamente isso, um desconto de 80% no valor que você pagaria por um procedimento artificial. E por isso nós definimos que o valor do curso seria 4 mil reais. E você pode estar se questionando, e por que elas não dão esse curso gratuitamente? Nós também fizemos essa pergunta e nos questionamos sobre isso, mas nós chegamos a uma conclusão. Quando algo que tem alto valor ou uma coisa de valor imensurável é dada de graça, as pessoas não dão a devida importância. E nós frisamos aqui novamente que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro às suas custas. Graças a Deus, nós temos o nosso sustento, o nosso pão de cada dia, somos servidoras públicas concursadas. Nós estamos aqui para ver o seu sonho de ser mãe realizado. Esse é sim o nosso maior desejo.
E ao longo do tempo a gente foi percebendo que quanto mais difícil para a mulher era engravidar, mais comprometida com o processo ela era. E isso, infelizmente, reflete no material e nos seus recursos financeiros. Porque aqui a nossa intenção não é ter mulheres curiosas, mas mulheres comprometidas com aquele conhecimento que a gente está entregando, porque o nosso desejo é que você realize o seu sonho de engravidar em até 6 meses. Por isso, a sua vez chegou. Você vai engravidar naturalmente em até 6 meses. E para mostrar que nós estamos comprometidas com você para lhe ajudar a chegar a esse tão sonhado positivo, para esta turma, nós vamos dar um desconto ainda maior. Você terá um desconto de R$ 2.500. Ao invés de você pagar pelo valor do curso, que é R$ 4.000, nesta turma você vai pagar apenas R$ 1.497. Esse valor você pode ainda pagar de forma à vista ou parcelado no seu cartão. O que nós queremos é ver o seu sonho transformado, é ver você transformada em mãe. Se é isso mesmo que você ouviu, você vai ser transformada em mãe e o seu investimento é algo para sempre, porque como nós falamos, ser mãe é para sempre. E o investimento que você vai fazer nesta turma para ter o seu positivo, para engravidar naturalmente, é de apenas R$ 1.497. E para você participar, para você comprar esse curso, basta você clicar no link que está nessa página e vir com a gente engravidar naturalmente. Mas não para por aí. Presta atenção em tudo aquilo que nós vamos entregar no curso do Método VEM. Serão mais de 40 aulas online com conteúdos variados para você assistir na hora e no dia e no local que você quiser. Entregaremos também um e-book completo com todo o conteúdo do Método VEM. Você ainda vai receber planilhas com checklist diário para você fazer anotações sobre o seu ciclo menstrual, registro de atividades físicas e alimentares. Quer mais? Nós daremos de bônus para você uma lista de compras dos alimentos que você vai comprar nos supermercados que vai ajudar na sua fertilidade. Uma lista dos exames que você pode fazer para saber como está a sua fertilidade, para você conversar com o seu médico sobre isso. Dicas motivacionais, um guia de oração pessoal, dicas de exercícios físicos que vão melhorar a sua condição para você conversar com o seu educador físico, um e-book com receitas saudáveis que vão lhe ajudar também nesse processo de tornar a sua fertilidade satisfatória, uma compilação de todos os e-books que nós já disponibilizamos e um outro e-book dando informações para você de como tornar o ambiente ao seu redor saudável. E quer mais? Além de tudo isso que estamos disponibilizando para você, nós vamos entregar de forma gratuita 6 masterclass com conteúdos tratando sobre a fertilidade masculina e a fertilidade feminina. E não para por aí. Agora vem o nosso super bônus fantástico. Na verdade, são 2. O primeiro é que as 20 primeiras pessoas que se inscreverem no nosso curso, presta atenção, as 20 primeiras pessoas que se inscreverem no curso ganharão um acompanhamento durante 3 meses, ou comigo ou com Natália. Nós vamos enviar para vocês planilhas em que você possa fazer a anotação do seu ciclo menstrual e nós vamos fazer o acompanhamento quinzenal durante 3 meses desse seu ciclo menstrual. Esse é o primeiro super bônus. E o segundo super bônus que nós vamos deixar para você que investir nesse curso de forma totalmente gratuita são 4 consultas, 4 encontros online, com 2 com a nutricionista e 2 com a psicóloga. Você ganhará de forma gratuita também esses bônus. Então, fique ligado. As 20 primeiras pessoas que se inscreverem no nosso curso ganharão o acompanhamento tanto comigo ou com Natália durante 3 meses das suas anotações do ciclo menstrual e esse acompanhamento com um nutricionista e com uma psicóloga. E tem mais, além desse acompanhamento que você vai ter com a gente e com a nutricionista e a psicóloga, você ainda vai ter direito à monitoria com a gente de 20 em 20 dias durante 3 meses. Vai ser um encontro em uma sala fechada, onde você vai poder conversar com a gente e tirar as suas dúvidas. E qual a garantia que você tem? Caso você simplesmente desista, você não queira ser mãe mais, você pode solicitar em até 14 dias o reembolso do valor investido e nós vamos devolver para você tudo que você investiu.
E aí qual é o risco? O risco, ele é todo nosso. O seu único risco em investir nesse curso é que daqui a alguns meses você pode sentir alguns enjoos e tenha que comprar algumas fraldas, porque você de fato vai estar grávida. E eu garanto que este é o risco que você quer correr. Mas nós sabemos que ainda pode ter uma pergunta aí rondando a sua cabeça. Você pode estar se perguntando, mas será que esse método ele é tudo isso? E aí nós devolvemos essa sua pergunta com outra pergunta. A sua preocupação é com a nossa parte ou com a sua parte? Porque a nossa parte nós já fizemos. Agora só depende de você. E aí você ainda pode estar se perguntando, será que este curso é para mim que tenho isto ou aquilo? Nós vamos dizer agora para você, para que realmente este curso não é. Se você você é uma mulher ou um homem que tem um diagnóstico fechado de esterilidade, realmente esse curso não é para você. Se você está aí na menopausa há muito tempo, se você não tem mais nenhuma reserva ovariana, se a sua contagem de espermatozoides é 0, ou se, por exemplo, você fez uma esterectomia, de fato, esse curso não é para você. E se você não quer engravidar, mas se você não se enquadra nessas situações, este curso é sim para você. E nós queremos mulheres comprometidas com o seu sonho, o maior sonho da sua vida, que é ser mãe. Não estamos aqui dizendo que vai ser fácil, mas que é possível. E a recompensa vai valer a pena, porque a sua recompensa é o seu filho. E nós ficamos tranquilas porque sabemos que lhe apresentamos, no tempo aqui que nos foi disponível, tudo aquilo que vai lhe ajudar nesse processo. E se você quer, em 2021, ter o seu filho em seu ventre, ou quem sabe até em seus braços, clica no link aqui dessa página e vem com a gente engravidar naturalmente. E para terminar, você tem 3 opções e obrigatoriamente você vai ter que escolher alguma delas. A primeira opção é você esquecer tudo que a gente falou aqui ao longo desse tempo e continuar com a sua vida, com as mesmas atitudes, gerando os mesmos resultados. Ou quem sabe, esperando aí uma gravidez cair do céu, ou aquela história que a gente escutava quando era criança, o filho vinha ali no bico da cegonha. E a segunda opção que você tem é gastar mais alguns anos tentando descobrir como engravidar naturalmente. Se você ainda tem todos esses anos pela frente, tudo bem. Eu não vou dizer que você não vai conseguir. Muito pelo contrário. Se nós descobrimos, você também pode descobrir. Mas eu pergunto a você, você ainda tem todos esses anos pela frente? E a terceira opção é clicar no link disponível aqui nessa página e utilizar o método VEM, um método que vai te ajudar a engravidar naturalmente em até 6 meses. Você já tem o não, o negativo. Vamos com a gente em busca desse positivo. Venha ser uma mulher que vai se transformar em mãe. Por isso, vem com a gente engravidar naturalmente.